Nos últimos anos, tem crescido muito a presença de mulheres negras no cenário das lutas sociais, envolvendo questões de raça e gênero. E muitas vezes suas vozes se expressam por meio das artes cênicas e audiovisuais, especialmente da música e da dança. Do jeito que tudo anda, é perna debaixo do pé. Não há mais o que falar com quem perdeu o dom de escutar. A língua vai fora da boca, no ódio se constrói a fé. O grito engoliu a garganta, juízo que é bom, ninguém mais quer. Ninguém mais quer. Segue devagar pra se ter com que pontuar. O samba é que socorre a gente de tamanho azar. Sai pra lá, tá ruim de aturar, mas a danada da vida segue devagar pra se ter com que pontuar. O samba é que socorre a gente de tamanho azar. Nossa convidada de hoje faz parte de uma geração de mulheres que pesquisam e interpretam gêneros musicais brasileiros, seus compositores, ritmos e raízes. Nascida em Niterói, foi criada no bairro de Tribobó, na cidade vizinha de São Gonçalo, onde se revelou muito cedo sua vocação para a música. Iniciou-se então uma trajetória alimentada pela capoeira e pelos terreiros de candomblé, tendo sido confirmada como EQEGE quando tinha apenas 14 anos. Aos 17, já morando no bairro da Engenhoca, começou a se aproximar do samba, sob a influência de artistas como Mingo Silva, Yuri Portela e Felipe Ornelas. Formada em redes de telecomunicações, com MBA em Sistemas de Comunicações Móveis pela Universidade Federal Fluminense, começou a cantar em rodas de samba após seus 30 anos. Desde 2012, é cantora e produtora do grupo Moça Prosa, movimento de mulheres sambistas nascido na Pedra do Sal, zona portuária do Rio. Em 2018, começou a participar de coletâneas em parceria com outras mulheres no livro Macembas e Alodês, Vozes Femininas e Vozes Femininas Negras. E desde então faz parte do Aurê, projeto musical que trata das influências afro-brasileiras nas artes e na culinária e também das religiões de matriz africana. E agora se prepara para lançar seu primeiro álbum solo, que reúne composições de amigos e músicas autorais. Vamos conversar com a cantora, compositora, produtora e EQEGE, Fabiola Machado. Olá, boa noite. Feliz demais de estar aqui, conversando. Obrigada pelo convite. Aí é para nós, Fabiola, um imenso prazer receber em nosso programa uma pessoa cujo talento a gente já conhece pessoalmente por sua participação no projeto Aurê. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Você começou a cantar muito cedo, aos 10 anos de idade, quando morava em São Gonçalo. Como é que foi isso? Quando as pessoas me perguntam onde eu comecei a cantar, e aí eu vou te contar uma trajetória bem rápida desses últimos 10 anos que eu tô na música, efetivamente sentada, cantando, aprendendo, olhando a roda de samba de dentro para fora. Eu sempre vi as pessoas dizendo, eu aprendi na escola Vila Lobos, eu fiz aula de canto com fulano, ciclano. Eu tinha muita receio de falar onde eu comecei a cantar. E hoje, olhando a minha trajetória, eu vejo que aos 10 anos eu chego ao terreiro de candomblé e ali eu me via cantora. Foi ali no terreiro que foi os primeiros cânticos que eu comecei a despertar a minha voz. Então, eu falo hoje com todo o orgulho do mundo que eu comecei a cantar nos terreiros de candomblé, em umbanda, que eu frequento desde os meus 10 anos. E é lógico que fui aprimorando, fui estudando, fui me capacitando, mas com o maior orgulho de dizer que eu comecei ali a cantar para orixá, cantar para inquices, vodunces que chegavam no terreiro. Então, esse desejo, esse amor pelo canto, eu falo muito que a minha religião, ela canta para tudo. A gente canta quando acorda, quando dorme, quando come. Então, a música estava em mim ali desde o meu primeiro agueré ouvido ali no terreiro.
E você foi iniciada no candomblé ainda criança, tornando-se equede aos 14 anos. Seus pais eram do terreiro também? Não, não era no terreiro. Inclusive, essa história eu conto no primeiro livro que eu participei, Macembas e Aludez, de como eu cheguei ao terreiro. Esse terreiro já existia, já estava presente ali no meu bairro. E num final de tarde eu ouço um agueré tocar, a porta estava aberta, chovendo, as crianças não estavam na rua. Eu entrei no terreiro porque era o único lugar que eu vi aberto. Foi para se proteger da chuva. Eu era uma criança que vivia muito na rua, né? Então é muito interessante essa história que quando eu ouvi o agueré, tava frio, eu sentei num banquinho, aqueles banquinhos de madeira, e fiquei ali sentada até que o orixá Ogum já, que é o meu próprio orixá, chamou uma menina e pediu que me chamasse até ele foi até a mim, se abaixou, colocou uma ideia no meu braço e falou: a partir de hoje você mora aqui. É lógico que eu não entendi nada que ele falava, eu conto isso no livro, que ele parecia ter 2 metros de altura e eu não entendi absolutamente nada do que ele estava falando, mas dentro de mim eu sabia que ele estava dizendo que era para eu ficar ali, que ali seria minha casa. Então eu passei a morar no terreiro, eu morei lá até os meus 17 anos, porque é muito interessante, eu sou filha do Ogum mesmo, né? Porque eu não era batizada na igreja, né? E meu pai de santo, que foi Bira do Ogum, que quem me confirmou para a mãe Zuleika de Iemanjá, eu sou Equede de Iemanjá Ogunté, de Zuleika de Iemanjá. Hoje eu pertenço ao Mejuaru e Equede do Ogum, mas eu sou Equede de Iemanjá Ogunté. E ela falou: olha, como que eu vou fazer para sua mãe deixar você morar aqui? Você só tem 10 anos. Eu falei: você pode ser minha madrinha, porque eu não sou batizada. Então, meu pai de santo, que era Bira do Ogum, baiano, falou para mim: olha, realmente para você confirmar tem que batizar. Então me batizou, já passei a morar naquela casa. Eu falo muito que é o caminho, né? É o caminho, o destino de cada um. E minha mãe passou a ser muito amiga dela, minha mãe, meu pai. Então, tornamos-se numa família só. E eu passei a morar no terreiro e ajudar com tudo no terreiro. Ser ali o braço direito da mãe Zuleika. Seus pais aceitaram bem isso, você morar num outro lugar? Eram perto, né? Era bem perto. E aí eu vou te falar uma coisa que talvez as pessoas não tenham consciência sobre isso. O que é um terreiro na vida e em uma comunidade. Talvez seja a única porta aberta muitas vezes. Eu precisava daquele espaço, fico até emocionada porque eu precisava muito daquele lugar. Então, eu acho que foi assim uma coisa necessária, meu orixá me levando até aquele lugar, mas também foi uma coisa que minha mãe via que era bom para mim. Ali eu estava com outras crianças, então parece, eu também vejo absurdamente. Eu sou mãe, hoje meus filhos 20 anos, se ele me disser que vai sair de casa, eu acho que eu dou um troço. Mas dependendo da nossa situação, e aquela era minha situação, foi importante para mim, os meus pais concordaram com isso. É isso, às vezes eu fico muito pensando sobre isso, como que uma criança de 10, 11 anos fala e acontece. Isso que aconteceu comigo, e eu falo que é muito caminho de cada um. Era importante, aquele terreiro era importante para a comunidade, muito importante, assim como outros terreiros hoje são. Às vezes a única porta aberta. E qual era a religião dos seus pais? Meus pais não tinham religião alguma. Minha mãe não era católica, tanto é que não era batizada, não tinha religião alguma. Hoje ela frequenta a igreja, mas nunca se opôs à minha religião, porque eu nunca mudei de religião e ela sempre me apoiou. E o meu pai é minha avó, né? Depois a gente veio saber que minha avó era cultuadora de Oxum, tinha lá o terreirinho dela lá em Campos do Goitacazes, mas ele não tinha religião alguma. E como era o ambiente na escola, ou nas escolas que você frequentou, com uma menina negra e candomblecista? Eu falo que a capoeira e o terreiro me ajudou muito a me reconhecer como mulher negra. Porque eu venho de uma relação de uma mãe branca, de um pai negro, e que muitas das vezes eu falo muito isso para os meus amigos, para todo mundo, que às vezes você vai casar, a pessoa não tem, ela ama aquela pessoa, mas ela não, às vezes não tem consciência que o filho vai nascer negro, né? Então, foi muito difícil porque essas conversas não tinham em casa. Então eu lembro a roda de
capoeira me colocando nesse lugar de uma menina negra, eu ser super diferente da minha mãe, e isso já chegaram a falar, você foi adotada, mas porque eu era diferente da minha mãe, e como não acontecia essa consciência racial dentro de casa, a capoeira e o terreiro me ensinaram muito isso. E a escola era um lugar de muita dor para mim no início, né? Porque aos 10 anos eu já estava ali dentro do terreiro, aos 13 anos me preparando para fazer minha confirmação, e aos 14 anos eu confirmo, no meio da adolescência, uma escola pública, porém com diretores evangélicos. Aí você imagina, eu ali com todos os meus signos dentro daquela escola, eu fazia muitas coisas. Eu falo que uma dessas coisas era me defender. Então, eram dias difíceis, mas dias de que eu aprendi a colocar as pessoas nos lugares, assim. E isso foi... Estudei a minha vida inteira ali, praticamente, então as pessoas começaram a entender, e eu era sempre taxada como uma pessoa negativa. Perdão. Qual foi a escola? Qual era a escola exatamente? Rachis da Glória Salim Sacker, Sim. que ficava em Santa Bárbara, um bairro, Niterói, divisa com Niterói e São Gonçalo, bem ali na estrada mesmo, era bem divisa, e a diretora era evangélica, então eu era sempre taxada como uma criança rebelde, uma menina desobediente, embora as minhas notas estivessem sempre excelentes, mas é porque eu estava sempre ali numa defesa dos meus, que eu nem tinha consciência sobre isso, né, direitos e deveres que eu tinha na escola, porque a escola é um ambiente opressor para crianças negras, crianças de religiões de matriz africana, inclusive crianças que querem fazer capoeira, por exemplo, que é aí muito, pelo menos há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, ali eu já tive casos de amigas não poder fazer capoeira porque os pais falaram que não podia, que era coisa de marginal, de bandido. Era isso. Era mais ou menos isso que acontecia há 30, 40 anos atrás. E como é que você se defendia, então, com esses seus colegas, desses professores, dessa hostilidade, né? Verbalmente, molhando as crianças com extintor. Tô aqui acabando contando aqui. Eu conto isso como peraltice, né? De tipo, me xingava, me chamava de macumbeira, de preta macumbeira. E eu só conseguia me defender. Por isso eu acho tão importante a gente falar de não só religiões, mas tema sobre negritude, sobre você se conhecer, porque eu ali não me identificava com as outras crianças. Eram poucas as crianças que a gente se identificava, que nós nos identificávamos. Muitas delas, às vezes, era negra, se identificava como negra, mas era evangélica. E aí não podia andar comigo, não queria andar comigo, ou não podia estar perto de mim quando eu estava com meus signos, né? Quando eu estava ali toda ali paramentada, com meus filhos de conta, que muitas vezes eu ficava por ser criança, por necessitar. Então, a defesa era sempre verbal e acabava sempre na sala dos professores, o diretor já era uma pessoa... A sua aproximação com o samba, pelo menos de acordo com os seus dados biográficos, se deu no bairro da Engenhoca, né? Você, a partir do contato com uma série de compositores bastante considerados nessa área, né? Mas nós vamos voltar a essa pergunta no próximo bloco.